Bom, Júnior, acho que a gente podia começar pela sua família na Paraíba, né? Você podia falar um pouco. Inicialmente é um prazer grande, né, poder dar esse depoimento. Eu acho que, ainda mais que a gente tem esse negócio de o Brasil é um país sem memória, né, eu acho que cada vez que se implementa um projeto como esse para que fique registrado, independente do segmento, né, as coisas que acontecem dentro desse segmento. Eu acho que dividir com tantas outras pessoas que fizeram a história do futebol é um prazer muito grande. É, a minha vinda para o Rio de Janeiro, né? Quer dizer, até porque eu vim com 4, 5 anos, muito pequeno para cá. Na verdade, 5 para 6 anos, de 1959 para 1960. Foi talvez a forma que tenha encontrado a minha família, né? No caso, meu pai que herdou do meu avô uma fábrica de mosaico, cerâmicas, tijolos, esse tipo de coisa. E, como o falecimento do meu avô, quer dizer, ele não tinha a capacidade de tocar essa fábrica, terminou vendendo a fábrica para poder se transferir para o Rio de Janeiro. Então, as minhas lembranças da minha época de criança, uma pessoa, são muito poucas, só através de fotos. Quando eu vejo a foto, aí vem aquela lembrança, né, antiga. Por exemplo, eu tinha 4 anos, aí estou uma foto com um carneirinho mesmo. Aí eu me lembro, por exemplo, me lembro da bicicleta, entendeu? Que eu ganhei, que é uma outra foto que eu tenho. Me lembro também das festas de São João, tradição do Nordeste, que meu tio Américo, né, irmão da casado com o irmão da minha avó, meu tio avô, que ele fazia umas fogueiras imensas, 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 e a gente não sabia como é que ele conseguia fazer com que aqueles pedaços de madeira pudessem chegar. Essa é uma outra lembrança bem viva, muito viva ainda na minha cabeça. E vim para cá, fui direto para morar em Copacabana, junto com a minha avó, minha mãe e meu pai que estava aqui, tentando reorganizar um pouco a sua vida. Então, você E vem. como é que você virou jogador de futebol? Primeiro eu acho que até em função de você conviver um pouco com aqueles que praticam. No caso, eu com 9 anos comecei, né, a jogar futebol de praia no Juventus, que é um time tradicional de Copacabana. Mas o futebol de praia era já assim organizado, campeonato, ou O jogava futebol de assim? praia ele já tinha uma organização, até porque eu comecei no Mirim, né, que era uma categoria que ia de 9 até 11 anos. Né, foi a Então já tinha primeira vez. campeonato organizado, várias categorias. Já e tudo. tinham, talvez muito mais do que hoje, né? Porque essas categorias pequenas assim, praticamente elas sumiram desse cenário. E eu ia sempre ver o meu irmão jogar, meu irmão mais velho, que já jogava numa categoria acima, ele já era infantil, e eu acompanhava sempre meu irmão. E você termina no ambiente se envolvendo no ambiente. Né? Você tem um irmão que jogou vôlei. Meu irmão Lino. Lino foi um grande jogador de voleibol. Foi um dos pioneiros, juntamente com outros colegas de Celso Calache, Luiz Aymar e José Henrique, que eles fizeram parte da seleção brasileira do Pan-Americano em Cali, na Colômbia, em 73. E quando eles receberam um convite para jogar profissionalmente nos Estados Unidos. Então eles foram para os Estados Unidos, todos eles, a oportunidade, né, de Claro, que naquela época trabalhar não tinha profissionalmente. ser profissional de vôlei no Brasil. Mas a sua família tinha essa ênfase assim De esporte, nessa formação sempre, esportiva? sempre. Meu pai, Interessante isso. eu acho que isso vem na verdade genético, né? Já é genético, porque minha mãe jogou voleibol, não, você é amadora, no colégio, né? Minha avó também. Quer dizer, o meu tio, o irmão da minha mãe, jogou basquete, jogou vôlei, né? Ele tinha uma rede de vôlei em Copacabana, quando eu era pequeno, que ia com ele ajudar para armar aquelas coisas todas. Eu acho que a gente cresceu, acho não, né? Nós crescemos dentro da vida esportiva, mas isso é engraçado, porque o meu irmão caçula, né? Ele nasceu dentro do esporte e ele não tem nada do esporte. Ele foi para o outro lado, né? Ele trabalha com arte, trabalha na TV Globo como chefe de produção de talentos, né? Quer dizer, eu acho que está muito de você se envolver com aquilo que está ali. Porque eu acho que é esse ambiente que te
te leva um pouco. Eu acho que foi o que aconteceu comigo. Mas e tinha então um trânsito entre... Porque nem hoje, por exemplo, o futsal ele é um mercado de jogadores de futsal. Os jogadores circulam dentro daquilo. Não tem assim um trânsito para o futebol de campo. Eu acho que não dá para você fazer essa comparação. E na praia isso acontecia? Tipo, os jogadores passavam da praia pro Flamengo? O Paulo César Caju, o Edinho, o Adílio, o Jaime, todos esses jogadores jogavam futebol de praia. Na verdade, o futebol de praia, juntamente com o futebol de salão e o de várzea, eles eram núcleos aonde os olheiros antigos iam ver para poder fazer aquela seleção natural, entendeu? Eu joguei futebol de praia, joguei futebol de salão, joguei inclusive no Flamengo em 1970, eu tinha 16 anos. Comecei jogando no Sírio-Libanês, aí quando acabou, aí eu fui levado para o Flamengo, eu joguei no Flamengo futebol de salão. Mas tudo isso servia como base de observação para os olheiros dos diversos clubes. Hoje já é diferente, você já tem uma coisa muito mais organizada, muito mais profissional, que naturalmente continua ainda sendo. O futebol de praia um pouco menos, mas o futsal, o futebol de salão, ele continua sendo ainda um servidor, né, na verdade, um produtor muito grande de jogadores que depois se tornam profissionais. Porque às vezes já captam os meninos muito cedo, né? Já levam para o centro de treinamento, já tem toda uma outra carreira, vamos dizer. O futebol mudou, hoje, né? A cabeça das pessoas, antigamente, para você jogar futebol no meu tempo, o estudo estava sempre na frente. Dentro de casa eu nunca fui proibido de jogar, mas o colégio estava sempre na frente. Hoje, muitas vezes, os pais deixam o colégio de lado e levam os filhos para fazer com que eles se tornem profissionais. Por quê? Por uma série de benefícios que tem dentro da profissão, sem olhar, na verdade, que estão fazendo, em muitas situações, um malefício para o próprio filho, né? Tirando dele a infância, aquela pelada na rua, uma série de coisas, porque quando você chega já num clube que tem organização, praticamente você já se torna um profissional com 9, 10 anos de idade. Mas você consegue se lembrar de em que momento você se decidiu pela carreira de futebol? Eu acho que a partir do momento que eu fui ver o primeiro jogo no Maracanã, né? Eu acho que aquilo ali é o que faz. Que jogo que foi hoje? Acho que foi um Fla-Flu. Então, quer dizer, a partir daquele momento, aquela vida ali, eu falei, caramba, isso aqui é um negócio bacana. Mas isso vai amadurecendo, eu acho, com o tempo. Eu acho que a vontade de todos que gostam. Eu digo sempre o seguinte, futebol não é todo mundo que quer. Quer dizer, ao contrário, no futebol não é somente para quem quer, né? Porque você só gosta porque você só joga porque você gosta, né? Ninguém é obrigado a jogar, né? Você só leva essa vida profissional se você realmente gostar, porque é uma vida de sacrifício, né? Então, você começa a pesar as coisas em certos momentos, né? Na verdade, quando você inicia, você não tem nem essa ideia, né? Que você vai perder sábado, domingo, feriado. Eu passei 10 anos sem comemorar meu aniversário com a minha família. Mas jamais. Valeu a pena, faria tudo de novo. Entendeu? E o futebol, ele te leva exatamente para tomar certas decisões, ou então às vezes você é levado. Porque eu tinha feito experiência já no Flamengo, no América, no Botafogo, no Fluminense, né? Já tinha feito um pouco todas essas etapas e estava estudando para fazer vestibular. Aí quando apareceu uma última oportunidade, né? Porque para estudar eu tinha tempo, mas para jogar já estava já com 18 para 19 anos. Aí foi quando apareceu a oportunidade. E na verdade eu fui muito mais para satisfazer um amigo desse meu tio. Falou, vamos lá, eu conheço o Modesto Bria no Flamengo, sou amigo desse, amigo daquele. Para não dizer não, falei, tá bom, eu vou. Aí fui. Aí terminou dando certo. A coisa começa a se encaixar. O time estava se desfazendo, porque estava todo mundo indo profissional, estava se refazendo. Então eles precisavam, na verdade, de um elenco. Entendeu? Não estavam precisando de 1, 2, 3 jogadores. Aí com esse período ali a coisa foi se encaixando. 1 ano e 3 meses depois eu já estava jogando no Isso você estava com 18 anos? Eu tinha 19 anos. 19 foi em 1973. Para os padrões atuais. Os padrões atuais. Não, mas até para os padrões daquela. Porque é o seguinte, quando você começa a fazer os testes, você tem algumas desilusões, né? Você começa a pesar isso. Por exemplo, eu tive no América, levado pelo irmão do Julito Coutinho,
o Gerson Coutinho, que ele via sempre os jogos do futebol de praia. Ele falou, vou te levar para fazer um teste lá. Aí eu fui para o América. Pegava o Barão Drummond Leblon, 4-3-3, saltava lá no América e fui junto com 2 amigos também. Que eles também foram convidados para fazer o teste. E fiquei lá no América durante quase 2 meses. Já era titular, tal, aquelas coisas. Aí você começa a ver as injustiças, discriminações e preconceitos dentro do futebol. Né? Nós morávamos em Copacabana, todo mundo depois de quase 2 meses sabia onde é que você mora, como é que você vem, o que é que você faz, tudo isso. E teve um dia, acabou o treinamento de sexta-feira e veio o supervisor com o dinheirinho que eles davam para passagem. Aí quando chegou eu e esses 2 amigos, ele pulou e deu para todo mundo. Aí eu fui perguntar, né, por que nós 3, nós estamos aqui no mesmo tempo, o pessoal falou, vocês moram em Copacabana, vocês não precisam. Eu falei, então vocês nunca mais vão me ver aqui. Entendeu? Porque eu achei aquilo ali a maior ofensa pra gente. A gente usava a nossa semanada, gastávamos do mesmo jeito que todo mundo. Independente, não é porque a gente morava em Copacabana que a gente era milionário. A gente gastava aquilo que nos era dado para... Eu falei, eu não volto mais aqui não. Se vocês quiserem voltar, vocês podem voltar para os meus amigos. Eu falei, não, a gente veio contigo, a gente também... Então esse tipo de situação, quer dizer, que hoje ocorre e até demais também, de outras formas naturalmente, mas comigo aconteceu, eu vivi isso, entendeu? Então, quer dizer, no começo você começa a ter essas desilusões, né? Diz assim, pô, será que eu vou encontrar esse tipo de... E você encontra, durante toda a carreira, injustiças, né? Porque são situações que acontecem, que as pessoas tomam decisões, às vezes sem pensar, sem saber se isso vai estar afetando muitas coisas. Então eu já estava estudando, já não tinha mais muita essa esperança, e terminei indo para fazer esse teste num período que a cabeça estava muito mais... Porque meu negócio era jogar futebol de praia, eu adorava, eu amo até hoje. Né? Infelizmente não tenho mais a condição de me divertir, mas até as chuteiras me incomodavam, era calo, as chuteiras antigamente eram muito duras, né? E até isso também machucava. Mas o prazer de jogar, eu acho que ele superou todo esse tipo, qualquer tipo, né? E você chegou a fazer o vestibular? Fiz vestibular, ia fazer para veterinária, terminei fazendo administração, né? Mudei de um polo a outro para poder me adequar à vida né? Que eu ia levar como profissional. Aí fiz 2 anos na Cândido Mendes, aí quando chegou em 76, na convocação para a Olimpíada de Montreal, aí eu fui conversar com o reitor, Sérgio Pereira. Falei, Sérgio, vou ter que parar porque vou ter que trancar a matrícula, que não vai dar, vou ficar 45 dias fora, depois tem a Olimpíada e tal. Aí ele falou pra mim, engraçado, ele falou assim, se você trancar a matrícula, você nunca mais vai voltar. Eu falei, tomara, porque aí eu tenho certeza que deu certo naquilo que eu quero fazer. Né? Né? Aí terminei encontrando com ele 30 anos depois. Aí ele falou, pô, tá vendo? Te falei que você não ia voltar. Eu falei, ainda bem, né, que deu tudo certo. E uma coisa, Júnior, seus pais torciam para que time? Minha mãe, você falou que começou minha mãe flamenguista, meu pai tricolor. Mas e como é que foi no Fla-Flu? Eu ficava sempre do lado do meu pai, né? Sem torcer, né? Porque meus amigos todos eram, a maioria todos eram tricolores, né? E eu ia pro Maracanã, aquele negócio, na nossa época tinha um respeito muito grande, né? Então, quer dizer, meu pai só foi saber que eu torcia pro Flamengo, mas já quando eu já estava jogando, já tinha. Porque, quer dizer, eu não me ousava, né? Você torcia pro Flamengo, mas não falava nada. Ia com ele, acompanhava, todos com meu tio, então, o irmão da minha avó, ia direto. Meu tio Aloysio, na verdade, foi aquele que mais me incentivou, que mais me levava, né, para todos os jogos. Mas eu ia ver todos os jogos do Fluminense com ele. Tá? Mas seu tio era Fluminense? Fluminense. Foi Fluminense até o final. Só deixou... Foi nem com o tio e o pai você não ficou... Não. Meu tio só deixou de torcer pro Fluminense quando eu comecei a jogar em 1974. Ele nunca mais foi ao Maracanã em nenhum Fla-Flu. Porque ele não conseguia, né? Porque ele não o sentimento aqui. Familiar. Mas essa sua experiência no Flamengo tem uma relação com isso? Com o fato de você
já ser um torcedor? Ou... Não, logicamente quando você torce pelo clube, né? E você joga pelo clube, o sentimento eu acho que ele é completamente diferente. Porque você, na verdade, vivencia muitas coisas do outro lado como torcedor, né? Aí eu digo sempre o seguinte, eu fui um cara iluminado e muito bem sucedido porque eu consegui, né, fazer com que muita gente, durante muitas segundas-feiras, acordassem alegres e satisfeitas. Isso é uma coisa que a gente tem, e às vezes muita gente não tem essa noção da capacidade, né, que a gente tem de mudar o humor das pessoas durante 90 minutos, durante um dia, durante uma semana, durante anos e durante muitos anos, né? Que é o caso exatamente do nosso time de 1981, né? É eterno isso, não adianta. Isso aí é uma coisa eterna. Pela alegria, pelo que se proporcionou, por ter sido o primeiro time do Rio de Janeiro, né, a ganhar um título mundial. Então todas essas coisas, elas na verdade vêm para um outro lado, que é o lado da dimensão do que isso proporciona, né, para a sociedade e sobretudo para os torcedores daquele clube que você defende. E diga uma coisa, Júnior, como é que você descobriu a sua posição? Ou a sua posição te descobriu? Eu acho que ela mais me descobriu por acaso. Por quê? Porque eu sempre joguei no meio campo, desde de moleque mesmo. Ou no meio campo ou no ataque. No futebol de salão eu jogava numa posição que era obrigado a defender e atacar, né? E talvez essa tenha sido, na verdade, a grande diferença para que depois eu me adaptasse a jogar como lateral, porque a primeira oportunidade que teve, o meu companheiro se machucou e eu joguei um tempo como lateral direito, ainda no juvenil, em 74, logo no começo do ano. E joguei bem no segundo tempo. E o treinador e o supervisor me disseram, olha, pô, você foi bem nessa posição, de repente é mais fácil você subir para o profissional nessa posição do que na sua original. Na sua original tem fulano, tem Geraldo, tem não sei quem. Aí fez um elenco realmente que era complicado, até porque eles estavam no estágio mais avançado do que eu. Aí eu comprei a ideia. Ainda bem que eu comprei a ideia, né? Mas eu só comprei a ideia porque eu tinha a noção exata que eu poderia me adaptar. Eu não fui para a posição por ir. Fui porque eu sabia que eu poderia me adaptar por tudo que eu já tinha feito. Mas na lateral direita, como é que você passou para a lateral esquerda? Já 2 anos depois, né? Quando teve o troca-troca entre o presidente Horta, né, e o Dr. Hélio Maurício, que era o presidente do Flamengo, aonde foram 3 jogadores do Flamengo para o Fluminense, né, Doval, Rodrigues Neto e Renato goleiro, e vieram Toninho Baiano, veio o Zé Roberto e o Roberto goleiro. O Toninho Baiano é um jogador de nível de seleção que jogava na mesma posição que eu. Eu falei, pô, tanta gente para eles trocarem. Vamos trazer logo o cara que é uma fera. Mas talvez aí tenha sido, né, o pulo do gato, porque o meu treinador já era o Froner, Carlos Froner, um gauchão, gente boa demais, com formação militar. Engraçado que ele dizia pra gente, não vai mudar a roupa não, vai se formar, vai se fardar, né? E uma pessoa extremamente disciplinada, uma pessoa realmente que, quando chegava na hora do lazer, da brincadeira, ele era a pessoa mais doce que a gente via, mas na hora do trabalho era muito exigente, e foi ótimo isso. E ele me perguntou com honestidade de sempre, você jogaria do lado esquerdo? Eu falei, eu posso tentar, nunca joguei, mas posso tentar, eu vou ter a dificuldade, eu não sou canhoto e tal. Aí ele fez uma experiência, jogou Flamengo e Caxias, lá em Caxias do Sul. Aí o Vanderlei jogou Luxemburgo o primeiro tempo e eu joguei o segundo tempo. Aí a partir dali, aí eu comecei, fiz muitos treinamentos para poder me adaptar, era completamente diferente. As pessoas acham que joga na lateral direita e esquerda mesmo, não é a mesma coisa não, é muito diferente. É a passada, é a colocação, tem uma série de coisas. Como eu tinha uma tendência muito de meio campo, então eu passei a jogar num estilo diferente dos outros, né, colegas que jogavam na mesma posição. Eu já tinha visto o Marinho jogar assim, né, na Copa de 74. Então mais ou menos ele foi o modelo, né? Eu sou destro, então... E aquele sacrifício de você tentar fazer com que a perna esquerda obedeça ao que o cérebro está te mandando. Mas isso é decorrente de treinamentos, de treinamentos específicos para que isso possa acontecer.
Como é que foi a Olimpíada, 76? A Olimpíada talvez tenha sido... Tinha que idade? Você tinha... Olimpíada já, aí, tinha 22 já, 22. né? Uhum. A Olimpíada foi uma das experiências mais... Primeiro porque o meu irmão, com a saída dele para os Estados Unidos, que era o grande sonho de todo jogador na época, né? Era ir a uma Olimpíada. E meu irmão não tinha conseguido, eu tinha praticamente abdicado para poder jogar profissionalmente nos Estados Unidos. Então eu via um pouco aquilo ali, fui realizar um pouco o sonho, né, do meu irmão daquilo ali. Né, e nós estávamos naquela fase de afirmação mesmo dentro do... Quem que tinha no time, assim, daquele... O time era Carlos Rosemiro, Tecão do São Paulo, Edinho do Fluminense e Chico Fraga do Inter. Jogava Erivelton, jogava Alberto Leguelé, jogava Eudes, Júlio César Uriguelia, Santos, jogava o Marinho, ponta direita, que foi do Atlético Mineiro. Quer dizer, era um time que depois praticamente 90%, Batista também jogava nesse time, 80% do pessoal foi aproveitado, inclusive Carlos, o goleiro, o Edinho, eu, o Batista, muita gente jogou depois e disputou a Copa do Mundo, inclusive já em 78, né? O Coutinho, que era o treinador, ele levou o Edinho, e levou o Batista e levou o Carlos como terceiro goleiro. E tinha interferência tipo militar assim nessa Olimpíada? Ou eles ficavam mais na CBD para a Copa do Mundo? Nessa época, pelo menos ali. O único problema que teve foi a mudança de treinador, né? Que o Zizinho era o treinador, não chegou a um acordo econômico com a CBD na época e o Coutinho assumiu, né, essa posição. Então o Coutinho foi o técnico da Olimpíada? Foi o técnico da Olimpíada. E depois do Mundial? O Zizinho tinha sido do Pan-Americano um ano antes, quando o Brasil foi campeão junto com o México. Sim, mas o Coutinho já estava na delegação de 1970, né? Ele era preparador físico. Já em 76, ele fazia um pouco da supervisão, um pouco de auxiliar na comissão técnica. Uhum. E como é que foi a campanha na Olimpíada? Nós perdemos Perdemos, infelizmente, porque naquela época o leste europeu, eles podiam levar os profissionais, porque eles não eram considerados profissionais. Nós éramos os profissionais de gaveta, né? O nosso contrato existia, nós jogávamos no primeiro time, mas o nosso contrato ele ficava guardado numa gaveta. Ele não era registrado na confederação, porque senão você perdia o direito de jogar a Olimpíada. Então eles pegaram 44 jogadores, separaram, e esses 44 aqui nós recebíamos como profissionais, mas nós éramos amadores, né? Ficamos 2 anos e pouco como amadores, entre aspas, para poder participar. Já essas equipes, essas seleções, Alemanha Oriental, Polônia e... Iugoslávia. Todos esses, né? Mas no nosso grupo, né? E Rússia, né? Esses eram os mesmos caras que tinham disputado o Campeonato Mundial de 74. Quer dizer, Latos, Armac, na verdade esses caras são um pouco ídolos pra gente também, né? Porque a gente tinha visto esses caras em 74 jogando. O Lato foi, acho que o goleador. Foi o que fez o gol contra o Brasil na disputa do terceiro e quarto lugar. Aquele carequinha. Então, e nós empatamos com a Alemanha Oriental, terminou a medalha de ouro, perdemos para a Rússia, perdemos para a Polônia na disputa de terceiro e quarto lugar. Tá certo. E na Copa de 78, então você tinha essa expectativa de ser chamado junto com várias outras pessoas que estavam já na Olimpíada, até né? mesmo porque o treinador da seleção tinha sido nosso treinador, ele conhecia muito bem. E o Coutinho ainda era meu treinador no Flamengo. Foi quando começou a montagem, né, do time do Flamengo de 78, que ficou até 83. E o que aconteceu? Se o técnico era do Flamengo, era... Interferência aconteceu, certamente. Você acha que veio assim, tipo de cima ou coisa assim? Pode ter sido, né? Eu me lembro que quando ele voltou da Copa do Mundo, ele falou para mim, encontrou na Gávea, ele falou para mim, pô, que pena, como eu me arrependo de não ter te levado. Eu falei, capitão, agora não adianta, agora acabou, passou. Tanto que eu não tive aquela sensação de você ficar esperando o rádio na televisão de ser convocado, porque eu já sabia, entendeu? Pela convivência depois que a gente teve, na primeira convocação pós-Copa do Mundo, eu sabia que eu estava, né? Porque além da convivência, eu sabia que aquilo que eu poderia fazer, né? Entendeu? Já poderia ter ido antes, eu estava mais maduro ainda, tinha vivido aquilo ali. Mas
Quer dizer, foi aquele tipo da coisa que não dá para você ficar remoendo muito tempo, né? Porque tinha muita coisa ainda para acontecer. Mas você e Falcão ficaram como os grandes ausentes da Copa de 78, né? Eu acho Todo mundo lamenta até hoje, né? E nós principalmente, lamentamos mais ainda, que seria, né, mais uma Copa do Mundo no currículo, e seria uma experiência maior ainda pra gente, né? A gente poderia ter levado, inclusive, isso para 82. Seria a primeira, né? E naquela idade que você está começando a atingir a maturidade, né? Está começando a ser um experiente. Né? Foi uma pena, mas não adianta. Eu não fico remoendo muito essas coisas, porque, primeiro porque quem não me levou era muito meu amigo. Quer dizer, o time me ensinou muitas coisas, não somente dentro do campo, mas principalmente fora do campo, o lado profissional, de como se deve comportar, o que, é que tinha que fazer. Quer dizer, não só para mim, para todo aquele grupo do Flamengo que ele foi durante 3 anos o nosso orientador maior. Ele foi técnico do Flamengo até falecer, não foi? Foi. Não, ele estava fora. Ele já tinha saído do Flamengo. Ele saiu do Flamengo, depois do Campeonato Brasileiro, ele foi para Los Angeles para treinar lá. Ah, tá, ele morreu quando? 81? Ele morreu na volta, morreu em 81. 81. Tá certo. E a Copa de 82? Enfim, tem o Flamengo campeão do mundo, que não podemos pular, né? Não pule, por favor. Então, em 78. Como é que foi a montagem desse time, que é o mais espetacular da história do Flamengo, né? Como é que foi? O que acontece? Você tem 3 gerações naquele time, né? Você tem a geração do Zico, do Cantarelli, do Rondinelli, que isso começou lá atrás. Começou em 76 com essas mudanças. Depois vem a minha geração junto com o Adílio, porque eles subiram primeiro que a gente. Né? Aí depois venho eu, Adílio, o Júlio César e Geller. Aí depois vem a outra, do Leandro, do Andrade e do Tita. Então você tem 3 gerações juntas aí, sabendo, conhecendo o clube, a dimensão do que é, o bom e o ruim. Né? E nós tínhamos já passado por 2 experiências antes de ganhar o Campeonato Carioca de 78, muito ruins, que foi a perda do campeonato em 76, né, para o Vasco, o Geraldo perderam um pênalti, logo depois o Geraldo morre, depois em 77 o Tita entra para bater o pênalti, termina perdendo o pênalti, e nesse dia, né, nós nos reunimos, né, tínhamos perdido o campeonato, nos reunimos e a gente tinha que arrumar uma forma de defender o Tita. O Tita tinha 18 anos, estava começando. Então nós nos reunimos e fomos para o Barril 800 ali no Arpoador. As pessoas acharam estranho, né? Mas nós fomos naquele dia, aí disseram que foi um pacto. Foi um pacto, a gente foi, o que a gente fez de errado? Daqui para frente a gente não vai mais fazer isso. Vamos fazer assim. Então se criou um ambiente que daquele dia para frente ali, algumas coisas tinham acontecido. Só os jogadores. Só os jogadores. Isso aí não iria acontecer. Sem técnicos, sem comissão técnica. Então a coisa ficou resolvida naquilo ali, naquele momento ali. Aí a partir de 78 as coisas começaram a se encaixar de uma forma que perdurou até 1983. Quer dizer, são 6 anos. Né? Você incluindo 78 e 83, foram 6 anos que deu um pontapé, né? De 78 até chegar no brasileiro de 80. Porque é time regional, né? Só ganha no Rio de Janeiro. Você quer jogador de Maracanã, aquelas histórias de sempre, fazendo parte sempre da rivalidade. E quando chegou 1980, aí foi que deu esse salto de qualidade com a chegada do Raul, a chegada do Carpegiani, né, que eles já estavam com a gente e nós tínhamos uma experiência, né, de Copa do Mundo, de Libertadores. O Carpegiani estava naquele time do Inter de 79. Em 80 ele era o nosso capitão. O Paulo em 80 já era o nosso capitão no meio campo. E logo depois ele virou o treinador, né, do nosso time. Então você vai juntando um pouco a experiência com a prata da casa, né, aquela história dos jogadores da base, que termina formando. Eu digo sempre o seguinte, por mais que a gente fique muito tempo sem se falar, né, eu estava sem falar com o Marinho, que jogou comigo há uns 2 anos. Ele me disse, como é que é, não sei o que outro dia falei do time dos apelidos, né, do time de 81, aí ele me ligou, pô, eu tava com saudade. Não ficou somente o lado do cara do vestiário. Existe um lado fraterno da coisa, entendeu? Um laço de amizade que vai perdurar
para sempre. Porque a preocupação de você ajudar o companheiro, ela sempre existiu, partindo principalmente de quem comandava, né? Ó, não sei quem está fazendo alguma coisa errada. Eles não iam diretamente, eles pediam para uma coisa o técnico pedia, outra coisa é o companheiro pedir. Então existia essa preocupação e por isso eu acho que esse ambiente de união, né, ele permanece até hoje. Então você está dizendo que tem uma espécie de controle informal entre vocês mesmos. Sobretudo com os jovens. Existia isso. Um cuidado, vamos dizer. É um cuidado não somente para o momento, mas um cuidado com o que vai acontecer para ele para o futuro. Né? Uhum. Isso é uma coisa que... E você acha que isso ainda existe? Eu acho que existe pouco, muito menos escala do que antigamente, mas eu acho que ainda existe. Né? Talvez por jogadores que viveram um pouco ainda ou pegaram o finalzinho dessa mentalidade, né? Que é a preocupação com o grupo. Né? Mas hoje, na verdade, a preocupação é muito mais individual do que coletiva. Uhum. Me diz uma coisa, em termos táticos e técnicos de treinamento, tinha alguma diferença naquele time? Ou era um time do mesmo nível dos outros, mas o que tinha era um grupo coeso? Eu acho assim? que é a qualidade, né? Mas dizer, tipo, qualidade individual ou tinha alguma coisa no esquema do Flamengo? Individual e coletiva, né? Nós tínhamos um esquema de jogo, né? Que foi montado pelo Coutinho, né? Com o Tita do lado direito, o Lico do lado esquerdo, que nenhuma outra equipe fazia. Quando eles abriram o olho, a gente já estava já há um tempo na frente deles, que era o fato de você jogar no 4-5-1. O único jogador que jogava no nosso ataque era o Nunes, que era a nossa referência lá na frente. Todos os outros ou marcavam ou ocupavam espaço no meio campo. Então, enquanto os outros jogavam com 3 ou 4 jogadores no meio campo, nós jogávamos com 5. Por isso que a gente ficava sempre com a bola. Ainda mais com um time extremamente técnico, né? Que valorizava, né, essa bola, não podia perder. O Coutinho dizia, se a bola estiver com a gente, não tem perigo. Né? Só tem perigo quando está com o adversário, que a gente não vai fazer gol contra. Então, né, fica com a bola, vamos ficar. Está fechado ali, recomeça. E ele trouxe do basquete, né, o tal do overlap, né, que é a ultrapassagem. Porque no basquete o cara passa por trás, é onde você não vê. Então ele fez isso, né, os treinamentos com isso. O cara pegava a bola, o outro fazia por trás aqui, o adversário nem percebia. Quando percebia, o cara já estava cruzando. Né? A história do ponto futuro. Ponto futuro nada mais é mas de você, né, intuir aonde o teu companheiro vai jogar a bola e você chegar nesse espaço. Além de uma compactação do time, né, ele dizia os 3 setores, defesa, meio campo e ataque. Se eles estiverem espaçados, é mais difícil para você marcar. Então os 3 setores têm que estar sempre juntos, não somente defendendo, mas também quando estiver atacando. Se você cruzar uma bola e estiver espaçado, o adversário vai pegar esse rebote. Se você estiver junto, pelo menos você vai disputar. E nessa época ninguém pensava nisso. Né? E esse tipo de... Hoje, quer dizer, há 30 anos atrás, a gente já fazia uma coisa que hoje está mais moderna do que nunca. Entendeu? Eu acho que isso fez uma diferença. Lógico que a diferença maior foi a parte técnica. Né? De todos os jogadores do time do Flamengo de 80, 81, eu acho que somente 2 não tiveram passagem pela seleção brasileira. Todos os outros tiveram passagem pela seleção brasileira, além dos outros que vieram também como reservas, que tiveram participação nas seleções de base. Então, uma coisa, Jonathan, como é que foi esse Mundial Interclubes lá? Porque o Flamengo foi o primeiro time do Rio a ganhar uma Libertadores. Foi. E aí foi pro Mundial Interclubes, aí que ganharam o campeão europeu. O Mundial foi a cereja na torta, né? Depois de foi um jogo fácil, dá pra dizer assim, foi um jogo fácil, foi 3-0, né? 3-0 no primeiro tempo, mas depois do que a gente tinha passado na Libertadores, porque a história da Libertadores é que é uma história rica, né? É uma história emocionante, é uma história de sacrifício, né? De choro, de sangue, né? De lágrimas, de tudo isso. Porque, eu não digo nem na parte inicial da competição, mas a parte final, né? Quando tiveram os 2 jogos com o Cobreloa. Né? Primeiro a nossa preocupação, pô, a gente vai ter que jogar em Calama, no deserto, sabe, aquelas coisas. Aí eles terminaram levando o jogo para Santiago. Onde a gente achava que ia ser mais tranquilo, nada disso. Clima daqueles mesmo, por quê? O Pinochet usou um pouco o Cobreloa naquele período para fazer com que o chileno se sentisse orgulhoso de alguma coisa, em função de tudo que acontecia politicamente dentro do país. Então, se criou um clima
né, daqueles que a gente nunca tinha vivido aqui. Por mais que a gente tivesse jogado em campos difíceis, mas desde o hotel até o estádio, o clima era realmente um clima tenso e complicado, porque depois a gente começa a ter a dimensão das coisas, né? O que aquilo representaria para o Cobreloa e, sobretudo, para o país, e infelizmente ia representar para o regime também, se eles tivessem ganho. Quisiam colocar o futebol como grande veículo político, né, de ascensão de uma série de coisas, e encobrindo muitas coisas que aconteceram. Então nós tivemos nesse jogo de volta lá, o Adílio com a orelha cortada, o Lico com o supercílio arrebentado, os problemas de dentro do campo. Eu me lembro que o fotógrafo, na hora que eles fizeram, porque o jogo estava empatado até os 37 minutos do segundo tempo, nós seríamos campeões, que a gente tinha ganho em casa. E na hora que eles fizeram o gol, nós estávamos pegando a bola para ir para lá, e o fotógrafo, sabe, o cara rindo, debochando, e eu vi que ele pegou a bolsinha dele e botou no chão, deu um bico nas lentes dele, que foi lente para tudo. Nisso, o cara que estava, o carabineiro que estava atrás, o cara armou logo Aí o moço falou, sai daqui, vem pra cá, como se achando que eu ia enfrentar o cara. Mas ali a gente viu, o clima era realmente esse aí. A partir dali, porque já no intervalo a gente já tinha visto o Adílio e o Lico com tudo sangrando, né? A gente ficou espantado e com medo mesmo, né? Do que poderia acontecer se por acaso a gente ganhasse. Tipo, e a arbitragem deixava rolar solto, não fazia nada. Era Raton Barreto, o nome dele era Ramon Barreto, conhecido, né? A gente apelidou ele de Raton Barreto porque eu acho que ele estava pressionado. Acho não, tenho certeza que ele estava pressionado também, porque eu levei pisão, vários outros levaram cotoveladas, a gente não sabe até hoje se era uma pedra, se era um objeto cortante. Que para cortar o supercílio, a orelha, era alguma coisa que o Mário Soto, né, que era o capitão do Cobreloa, estava nas mãos, dito por quem sofreu, o Adílio e o Lico. Eu tive até um encontro com ele, 30 anos depois, e fui perguntar. Aí hoje eu tenho mais certeza ainda que o Mário Soto, lá no Chile. Eu tive um encontro com ele, aí perguntei, né, pô, isso aqui é... Primeiro ele nega, né? Como é que você vai negar uma coisa que o cara se auto-lesionou? Isso não existe, né? E conversando, a conversa começa a amolecer, você sente que o lado político estava entranhado, né? Colocaram na cabeça deles que eles tinham que ganhar de qualquer jeito. E infelizmente para eles entraram nisso. E felizmente para a gente, porque era um bom time. Se eles jogassem de igual para igual com a gente, sem essa preocupação da violência, a possibilidade de ganhar era grande, entendeu? Só que eles se perderam na história de sugestionar, de querer ganhar na marra. Então, quando acabou o jogo, a maior preocupação nossa, a rapaziada mais antiga, é assim, gente, vamos esquecer o que aconteceu aqui. A vingança pra gente vai ser a volta olímpica no final. Essa é a grande vingança nossa. Nós não sabemos dar pontapé, soco, essas coisas. Então, quando a gente foi jogar no Uruguai, a terceira partida, em Montevidéu, a gente talvez tenha sido o jogo que a gente foi mais tranquilo, porque a gente tinha noção exata daquilo que a gente queria, da nossa capacidade, e que a gente não poderia se deixar levar pelo lado da emoção. E esse jogo final, como é que foi? Esse jogo foi só divertimento, né? A preocupação, porque o Andrade foi expulso nesse jogo, quer dizer, teve o Leandro que teve que jogar de cabeça de área, mas isso não era o problema. Quando você joga com 10 minutos, você diz, opa, hoje aqui... Porque ali já tinha feito um requerimento para a confederação, né, em função do que tinha acontecido em Santiago, para não ocorrer ali. Uhum. Então, quer dizer, quando nós chegamos, o clima era outro, completamente diferente. Nós ganhamos de 2-0 fácil, né? O Zico fez um gol de falta, depois fez um outro. E tem um lado ruim dessa história que eu digo. Fomos nós que demos aquele soco, o Anselmo entrou e deu um soco na cara do Mário Soto. Esse é o lado ruim da coisa, porque nós não precisávamos ter revidado daquele jeito. É lógico que na hora você até, né? Mas pensando depois, para quê? Não havia necessidade. Terminou prejudicando o Anselmo não pôde ficar no banco, porque quem deveria dar aquele soco era o Nunes. O Nunes, no lampejo
né, de lucidez, falou, não, se eu dou um soco no cara, vou expulso, eu não jogo a final lá. E praticamente nós tínhamos já ganho o jogo. Né? Então o Anselmo entrou e deu soco no cara, arrebentou o cara, foi uma confusão daquela que não tinha necessidade. Mas talvez tenha sido o único lado assim que eu apagaria nesse período. Mas que valeu a pena aquele soco que valeu, porque a gente começa a lembrar, né, dos colegas que foi bem dado. Que estavam ali. E dali, a partir dali, nós chegamos, né, para jogar. Naquele período não existia muito esse negócio de planejamento de logística. Né? Então, o Flamengo fez através do saudoso Domingo Bosco, que era o nosso supervisor, que tinha um olhar e uma visão um pouquinho mais para cima. Tinha um problema do fuso horário. Ele falou, eles fizeram um planejamento. Vamos primeiro para Los Angeles, a gente fica treinando lá, vamos diminuir esse fuso horário. A gente passa uma semana, na véspera do jogo vamos para Tóquio, né, para a gente chegar lá descansado. E foi o que se fez, né? E isso dali fortaleceu mais o ambiente, fortaleceu. O Zico viajou com a Sandra, o Adílio viajou com a Mutier, era recém-casado. Quer dizer, e se criou aquele ambiente, mais família ainda, mais à vontade ainda. Você né? já era casado também? Não, eu só fui conhecer minha mulher um ano depois, antes da Copa de 82. Eu estava mais no pagode com a minha rapaziada. Viajaram uns amigos, o Telinho, tocar cavaquinho, né? Eu ficava mais com o pessoal solteiro, com o Anselmo, com o Tita. Mas o ambiente era aquele ambiente que a gente já conhecia. Preocupação. Pô, a gente vai jogar contra um time que eliminou o Bayern, eliminou o Real Madrid, que eram, né, muito mais conhecidos, né, pra gente do que o próprio Liverpool. Tinha gente da seleção escocesa, como o Suner, Grobler lá da África do Sul, tinha Douglas, era um time que tinha eliminado 2 fortíssimos candidatos. Só que eles não conheciam a gente. As referências que eles tinham da gente, eu acho que era muito pequena em função do intercâmbio. Então, quer dizer, quando os primeiros 45 minutos, quando eles abriram os olhos, já nós estávamos ganhando 3-0. Sem correr risco, sem nada. Algumas coisinhas de... O inglês é acostumado a ir para o estádio, hoje um pouco menos, naquela época de terno. É normal, isso na Europa era normal naquele período. E nós de agasalho, tocando samba antes de começar o jogo. O cara passa e olha aquilo ali, ele ri, mas ele diz assim, pelo menos eu vejo assim, o cara deve ter imaginado, por que esses caras vão jogar uma final estão tocando, estão assim, sabe, tão descontraídos, quando na verdade eles estavam compenetrados, mas aí é uma questão de conceito, de filosofia, de trabalho deles lá, né? Aí a gente aproveita esse ganho, os caras estão rindo da gente, tá vendo? Que é pra você botar uma pilha a mais, botar algo mais para isso, que é esse lado da motivação. A gente aproveitou isso para fazer com que o time realmente entrasse extremamente ligado, voltado somente para aquilo ali. Por isso que eu digo que é a cereja, porque em 45 minutos, uma coisa que a gente achava que era difícil pra caramba, ela se tornou muito fácil. E os últimos 45 foi muito mais diversão, era esperar a hora passar para poder comemorar. E me diz uma coisa, passar um pouquinho para adiante. Em 82 você lançou um disco, Voa Canarinho Voa, que foi sucesso de vendas, virou o hit da Copa de 82. De onde é que você apareceu essa história de cantor? Não, a música ela tá entranhada como futebol dentro da minha casa, né? Eu aprendi a tocar pandeiro com o meu tio, irmão da minha mãe. Quer dizer, meus irmãos tocam percussão, mais novo que eu, né? Ela toca cavaco, toca banjo. Então, quer dizer, a gente sempre viveu. Meu tio fazia uma roda de samba quando a gente morava em Copacabana, com os amigos, ele tinha um conjuntinho, e fazia aquela roda de samba e a gente estava sempre participando, né? A gente não podia tocar ainda, né? Não tinha espaço para a gente tocar. A gente ficava servindo eles, fazendo uma coisa e acompanhando, né? Sempre essas rodas de samba. Então a gente cresceu. Quando eu já estava jogando no Juventus na praia, com 14, 15 anos, meus colegas da Ladeira dos Tabajaras, que jogavam no nosso time, tinha uma escola de samba Vila Rica, lá em cima, lá na Tabajara, lá em cima no morro. Então a gente ia pro samba lá no morro com eles também. Então, quer dizer, a gente começa a conviver um pouco com a MPB, com o samba, com todas essas coisas. A gente vai ganhando, né? Quando chegou em 82, o Alceu Maia, que é padrinho do Rodrigo, do meu filho, eu sou padrinho do Breno, né?
Aí o compadre ligou e falou, cara, eu recebi uma fita cassete, naquela época era fita cassete, com uma música que tem um andamento legal, que tem isso, papapá, papapá, papapá. Eu falei, manda pra cá o seu. Aí ele mandou a fita pra lá, aí eu peguei e fui escutar com o Edivaldo, que era lateral do Fluminense, da seleção comigo. Eu falei, Deva, vem cá, que ele também gostava de samba, vem escutar. Aí ficamos escutando ali, aí quando acabou a música, a gente se olhou assim, eu falei, pô, isso é muito legal, cara. Só que eu não tinha tempo hábil pra fazer a coisa. Eu tava na Toca da Raposa. Mas já veio pronta, com letra, com tudo? Já, a música não fui eu, infelizmente não tive essa capacidade. Por coincidência, a música foi feita pelo Memeco, que foi um contemporâneo, né? O Memeco também saudoso, foi um contemporâneo do meu irmão na seleção carioca de vôlei, que jogou também na seleção com ele. Memeco era um compositor. E o Memeco fez essa música junto com o Nonô do Jacarezinho, também saudoso Nonô. Aí eu falei, pô, tem muita coincidência nisso. Eu falei, o senhor, não vai dar tempo, como é que vai fazer? Isso era terça-feira, a gente voltava para o Rio na sexta à noite e viajava para a Espanha no domingo à noite. Ele falou, não, deixa comigo. Canta aí um pedacinho, canta aí o refrãozinho aí para eu tirar o tom. Ele tirou o tom pelo telefone. Olha. Eu falei, cara, isso não vai dar certo, eu não tô afim, isso aqui vai confundir, não sei o quê, eu tô aqui para jogar. Ele falou, não, tira aí. Ele preparou a base toda, coro, tudo. Aí falou, quando você chegar aqui na sexta-feira, segura a tua onda pra voz, não sei o quê, que sábado de manhã a gente vai gravar. Aí eu já fiquei lá, escutava todo dia, cantava com a rapaziada, aí a melodia, como era legal, né, do tararararirarira, era uma que fica no ouvido. Aí quando eu cheguei, já tava com a música na ponta da língua. Aí ele falou, segura sexta-feira para não sair, segura sexta-feira preso na Toca da Raposa, velho, para ele viajar. Aí eu fui um samba que tinha na Bartolomeu Mitre, que era Barcalil, desse meu amigo Telinho, que tinha ido ao Mundial lá em Tóquio com a gente. Aí eu fui para lá, eu e o Edivaldo. E foi lá que eu conheci minha mulher. Entendeu? Nesse dia, nesse pagode. Eu já conhecia de vista, mas nesse dia ela tava lá no samba, né? Aí o que aconteceu? A gente ficou no samba até tarde, às 9 horas eu tinha que estar no estúdio. Quando eu cheguei no estúdio, eu estava com a voz quente ainda da noite anterior. Então eu botei a voz rapidinho. Eu falei, pô, não é possível. Então ficou mais difícil para eu colocar a voz no outro lado, né? Que foi uma música que a gente fez. Foi o Pagode da Seleção, que era uma música que falava com o nome de todo mundo, a gente brincando com os jogadores, do que o Povo Feliz. Na verdade, o nome da música se chama Povo Feliz, né? E ficou conhecida como Voa Canarinho. E a música tomou uma projeção porque os caras da gravadora pediram para eu fazer um clipe pro Fantástico. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, já é demais para mim, né? Estão abusando demais. Não, mas isso é rápido. Mentira, um clipe você não faz em 1 hora. Um clipe você faz em 3 horas. Aí eu falei, não, então tem que ser no meu habitat. Aí levei, falei, forma, é um bar que tem na Siqueira Campos, no Rondinella. Vai ali, vou levar meus amigos, eu vou ficar ali. Quando chegar na hora, vocês chamam, a gente vai e faz. Então a coisa ficou super normal. E na hora que a seleção estava viajando, né, no domingo à noite, entrou esse clipe. E a partir daí, com as atuações, na verdade, as atuações da seleção é que levou o disco a vender. É, claro. O grande. É verdade. Mas aquela seleção já estava com expectativa antes de começar. Aquela seleção já tinha assim, essa agora sim. Talvez faltasse a música para embalar um pouco. É a segunda maior decepção da história nacional. É a 50 e 82. Então, quer dizer, a música deu um levante, né, como a gente diz, para aquilo ali, mas em função do que estava acontecendo. Em 23 dias o disco vendeu, naquela época era compacto duplo, né, aquele pequenininho com lado A e lado B, vendeu 726 mil cópias. Isso oficialmente, porque pelo que se sabe vendeu mais do dobro, porque virou uma coisa nacional naquela época. Quer dizer, tocava no Brasil todo, em todas as rádios, a musiquinha, era abertura de programas, tal, não sei o quê, mas na verdade o mérito todo era da seleção, né? Eu fui somente o veículo da música. Você jogava na seleção, né? E a Copa de 82? Como é que foi a... Não fala assim, Não, eu só queria fazer uma perguntinha antes
Porque você falou uma vez aí de que naquela época não tinha muita logística, né? Que houve um certo planejamento, no caso do Flamengo, para o jogo em Tóquio. Como é que era esse regime de treino e de concentração nos clubes e na seleção? Nos clubes a gente tinha muito mais liberdade e flexibilidade, né? Já na seleção, pelo fato de ser um período único. único. Você está chamando de liberdade e flexibilidade? Discutir horários, discutir treinamentos, discutir até mesmo forma de jogar. No clube a gente tinha mais essa liberdade. Na seleção era uma coisa mais, então, aí você acha mais que imposta. Você acha que nos clubes o estilo de jogo, por exemplo, seria negociado, de certa maneira, entre os jogadores e... negociado eu não diria, mas ele poderia ser discutido, né? Porque o treinador tem seu conceito, tem sua filosofia. Mas algumas variantes a gente poderia chegar. Na seleção um pouco menos. O Tele ainda tinha, entendeu, aquela rigidez, é assim que eu quero que você faça assim. E a gente sabia e podia acreditar nele, né? Porque ele tinha uma visão, ele queria tirar o máximo, né, de cada um em pró do lado coletivo. Jogador individualista com ele não era, mas ele, dessa parte técnica, ele queria que fosse colocado à disposição do lado coletivo. Já no clube... E o regime de concentração? Não tinha jeito, não tinha. Isso era para todo mundo. Quando você tinha uma preparação para a Copa, no mínimo, a gente tinha que ficar 35, 40 dias, né? Com aqueles períodos de folga, mas era aquilo, tinha que ser assim. Acho que não poderia ser diferente, porque eram dados às seleções esse período exatamente para você se preparar. A gente não podia, né, fugir disso. Até porque nas eliminatórias, quando a gente jogava na altitude, na Bolívia, com 4.000 e tantos metros, e podia jogar a nível do mar. Então você precisava até fazer uma preparação para disputar esse tipo de jogo. Até o Renato Gaúcho foi cortado da seleção de 82 por causa de fugir do treino, uma coisa assim. Foi já 86, né? Foi 86? 86. Achei que era 82. Vou começar falando da Copa de 82, então. Isso. Quem é que era o grupo do Brasil mesmo? Nós jogamos com Rússia, Nova Zelândia, Escócia e Nova Zelândia. O goleiro russo era o Dassaev. Grande goleiro. Então era um grupo simples, assim, a Rússia era um time forte. Era. O adversário, na verdade, o adversário mais forte, né? E saíam... Quer dizer, nós saímos um pouco como favoritos em função de uma excursão que a gente fez em 81, um ano antes, onde a gente jogou contra a Alemanha, contra a França e contra a Inglaterra, e ganhamos esses 3 jogos na excursão. Então isso deu a visibilidade àquela seleção. Forte, né? E, então a seleção chegou lá favorita e todos esperavam. Mas o favoritismo era externo. Internamente a gente... Porque nós já tínhamos 28 anos, era a média mais ou menos. Você tinha o Leandro que estava fora, o Luizinho que estava fora dessa média. A maioria toda já tinha idade e sabia o que queria, sabia onde podia chegar. Quer dizer, as coisas foram acontecendo, né? Quer dizer, a vitória contra a Rússia meio contestada e tal. Mas a gente saiu dali, talvez reforçando mais ainda, quer dizer, a consciência do que a gente poderia fazer. Até chegar, por exemplo, o jogo contra a Argentina, né? Nós jogamos com a Argentina antes de jogar com a Itália. Nós fomos ver o jogo Argentina e Itália. A Itália tinha classificado aos 44 segundo tempo. Só que naquele jogo os caras era outro time completamente diferente do que a gente tinha visto uma semana antes. Alguma coisa deve ter acontecido no grupo que os caras melhoraram. Taticamente, tecnicamente, individualmente e coletivamente. Então nós saímos assustados, né? Aí quando a gente ganhou da Argentina, a gente tinha consciência que ia encontrar um adversário tão forte quanto, né? Mas aí é circunstância de jogo, você perde, entendeu? Um dia que a coisa não vai bem para um, né? E às vezes contamina.
quer dizer, situações de jogo que você poderia ter definido, que não foi definido. Aquele jogo, aquele 3x2 vai estar. E foi também o melhor jogo da vida do Paulo Rossi, também tem isso, né? Nunca mais jogou tanto. O Paulo não tinha feito gol até aquele jogo, entendeu? Tinha sido contestado pela própria imprensa italiana, ele estava envolvido com o negócio de venda de do resultado. Totoneiro, né? Que era o jogo clandestino, quer dizer, tinha sido, inclusive, preso, tinha uma série, mas isso aí no momento não é muito levado em conta. A partir daquele momento ali, ele terminou como o maior jogador da Copa, artilheiro da Copa, né? E nós proporcionamos isso, né? Infelizmente, naquele momento. De lamentar, somente que o fato de depois a Itália ter ganho, porque quem ganha tem razão, e é copiado. Que todos os outros, né, talvez tenha existido a estagnação no futebol em geral. Porque todo mundo começou a jogar como a Itália, que é o tal do futebol do resultado. Se a Itália não tivesse ganho, né, se tivesse ganho o futebol que a gente estava jogando, fatalmente teriam os outros procurados copiar. Talvez não conseguissem, mas tentariam pelo menos copiar a forma de jogar. E nisso, quer dizer, eu acho que teve uma estagnada durante um período do futebol onde você joga em função do que te dá o resultado. Mas como é que foi? Quando é que você saiu do Flamengo e foi pra... Eu saí do Flamengo em junho de 84. 84. Foi entre as duas Copas, então você foi pra Itália. Foi. A experiência, primeiro, porque o campeonato italiano, a partir de 83, ele passou a ser denominado o melhor campeonato do mundo, porque todos os grandes astros do Mundial de 82 tinham se transferido para lá. Edinho, Rummenigge, Platini, Falcão, Cerezo. Então, o Zico foi também. Zico já tinha ido para o Udinese, o Edinho. Então existia ali, na verdade, era o maior campeonato do mundo. O Magrão foi junto comigo no ano de 84 também. Então, para mim, na verdade, o que mais me fascinava era o fato de eu ter sido chamado para jogar na minha verdadeira posição, que era o meio-campo, né? Então, isso foi a primeira coisa que... Tanto que quando se sentou para negociar, eu falei, o treinador quer que eu jogue aonde? Porque ele tinha me visto jogar um torneio lá em Milão, do meio campo no Flamengo. Não, a gente está levando para você jogar no meio campo. Falei, tem certeza disso? Falei, não, temos certeza disso mesmo, é isso mesmo. Ele está procurando um jogador de meio campo, com tuas características, tal. Então eu falei, tá bom, então vamos começar a conversar. Porque se eles dissessem que eu ia jogar de lateral, eu não iria, eu ia ficar aqui. Entendeu? Acho que poderia, porque aí eu já tinha passado daquela fase, eu queria uma coisa pessoal, muito mais do que propriamente outra coisa, né? Eu estava em busca de uma conquista que durante muito tempo, não é que eu me sacrifiquei, mas deixei de jogar na posição que na verdade era a minha posição, é onde eu queria jogar. Quantas temporadas você jogou no futebol europeu? Joguei 3 anos no Torino e 2 anos no Pescara. É uma experiência única, né? Não somente de vida profissional, mas vida privada. Eu era recém-casado, quer dizer, meu filho estava nascendo. Seu filho nasceu lá? Não, o Rodrigo nasceu aqui. Ele foi para lá com um mês praticamente. Quem nasceu lá foi a Juliana, que nasceu em Torino em 86, 2 anos depois. Mas aí solidifica o casamento, você tem que passar por dificuldades. A língua, na verdade, não foi nenhum problema. Um mês depois eu já me fazia entender, né? Quer dizer, problema da neve, do inverno rigoroso. Torino é uma cidade difícil, né? Do clima, né? Sobretudo lá na nos parte Alpes, do clima. né? Quer dizer, você passa quase 7 meses com o inverno. Aquele ano que a gente foi, 84, 30 anos que não fazia um inverno tão rigoroso. As dificuldades naturais de adaptação, né? A meu favor, o que é que deu? Foi esse negócio de eu jogar na minha posição. Então, quer dizer, para mim era um desafio todo dia, entendeu? Até mesmo como adaptação minha. Aí o time foi crescendo, eu comecei a crescer junto. Quer dizer, o Torino era um time médio, continua até hoje sendo um time médio, que começou a brigar para ganhar o campeonato. Tanto que nós fomos vice-campeões no final. Quer dizer, as minhas atuações começaram a serem salientadas, tal. Quer dizer, um jogador de 30 anos que veio do Rio de Janeiro, com calor, se adaptar,
O inverno para mim não foi um problema, foi um problema na verdade. No dia que eu acordei, que vi aquela neve toda, com o carro todo, com a neve até em cima, eu falei, como é que eu vou treinar? Não tem como. Aí liguei para a sede do clube e falei, ó, tô aí neve em tudo quanto é lugar. Aí o cara falou assim, bota uma corrente na roda, que era uma corrente que eles usavam no inverno. Eu falei, corrente na roda? Não dá, pede para alguém vir me buscar. Quando o cara veio me buscar, que eu tô indo pro treino, eu passei numa loja que tinha aqueles caminhonetes 4x4, com tração nas quatro. Falei, amanhã eu tô aí. Porque eu não ia conseguir conviver na neve. Aí eu comprei uma caminhonetezinha, 4x4, aí eu era o rei de Torino, com neve pra cima e pra baixo, com a minha caminhonetezinha. Foi a melhor coisa que eu fiz. Então, quer dizer, esse problema ele foi eliminado. Não tinha nada. E como é que foi assim com o esquema de treinamento, disciplina, concentração? Isso pra mim não era... Isso pra mim não foi problema. Porque tem toda uma coisa assim do Brasil gostar de coletivo, de jogar bola, enfim. Eles diziam que eu era um brasileiro atípico, né? Pela questão de... Exatamente. Eu nunca cheguei atrasado. Nem aqui, nem lá, imagina. Né? Primeiro que eu tomei logo a consciência de que eu estava roubando o lugar de um italiano. Sou imigrante. Né? Vim em condições muito melhores que muitos deles que estavam ali. Então eu não posso dar brecha, não podia dar nenhum motivo para ninguém falar de mim. E além disso eu estava correspondendo, porque quando você é contratado um estrangeiro, eles estão te contratando porque eles estão querendo algo mais de você. Alguma coisa que eles não encontraram dentro de casa, o cara foi buscar fora. Então você tem que dar esse algo mais. Né? Você tem que encontrar a forma de você dar esse salto de qualidade para eles. Aí eu consegui. Esse negócio de disciplina, de treinamento, eu encarava tudo, não tinha tempo ruim para mim. Faltou feijão, compra feijão mexicano. Não tem isso, vamos fazer isso. Você vai se adaptando, entendeu? A maior dificuldade era a questão exatamente da distância dos meus amigos, entendeu? E os caras de pirraça me ligavam, 5 horas de diferença, eu estou na concentração, telefone para você do Brasil. Eu falei, para mim? Tá estranho, né? Já aconteceu alguma coisa? Alô, tinha acabado o jogo do Juventus na praia, eles estavam no bar, aí eles ligavam do bar pra mim, aí o Juventus ganhou, não sei o quê. Vocês estão malucos? Mas isso era o... Aí eu pedi, gente, não liga. E não era celular, não, né? Não, falei, gente, não liga porque vocês me deixam meio depressivos com isso, entendeu? Porque na minha cabeça eu visualizava o que estava acontecendo no bar, a conversa, não sei o quê. Aí aos poucos você vai, tá bom, eu não vou voltar mesmo, não vou ficar aqui pro resto da minha vida. Então, e aí você começa a fazer amizades, né? As pessoas começam... Porque eu acho que o importante da questão da língua é o seguinte, quando você começa a falar a língua, você começa a se expressar, as pessoas começam a te conhecer fora do campo. Né? Aí eu comecei a falar umas palavras em dialeto piemontês, que eu escutava os 2 massagistas conversando e perguntava, o que é isso? Tal. Aí você vai caindo na graça das pessoas, pelo teu profissionalismo, por esse lado também de descontração. Então, os 3 anos de Torino, até chegar um problema com o treinador, tal. Aí eu falei, não, se ele ficar aqui não dá para conviver mais por uma incompatibilidade mesmo, entendeu? Aí apareceu o negócio de Pescara, que é uma cidade perto do Adriático, né? Cidade de mar, aquele cheirinho de maresia, eu já sentia já aquilo ali. Aí eu falei, vamos ver o que acontece. Vou para um time pequeno, que tinha subido da primeira divisão. Eu ia ser o primeiro estrangeiro, né, a jogar. Aí fui para a aventura pescaresa, que foi ótima, né? Porque eu conheci o outro lado da Itália, né? Eu estava no norte, fui para o centro-sul, com outra mentalidade, outra completamente diferente, muito mais, se assemelha muito mais a gente, né? Como comportamento do que era em Torino. E fiquei 2 anos lá, maravilhosos, né, em todos os sentidos também, porque ali eu tinha muito mais responsabilidade do que a primeira ida para lá. Porque ali eu era o cabeça um pouco do time para fazer as coisas acontecerem. Chegou para ser a estrela do time, assim, né? Exatamente. E como é que foi a campanha do Pescara? O primeiro ano a gente foi muito bem. Né? Encontrei um treinador também, um cara que era completamente diferente do que eu tinha. Entendeu? Esse era desprovido de vaidade, não tinha esse negócio, e jogava pra frente. O negócio dele era ganhar. Ele dizia, se a gente ficar jogando contra, por exemplo, a Juventus,
aqui, a gente vai ficar se defendendo, vai chegar uma hora que eles vão fazer um gol, então vamos tentar atacar, vamos fazer. Vai chegar uma hora que a gente vai... E realmente aconteceu. Nós ganhamos da Juventus em casa, ganhamos do Inter fora de casa, empatamos com o Napoli de Maradona e Careca, entendeu? Esse resultado, então, o primeiro ano foi... No segundo ano, o presidente quis retirar um pouco os investimentos que ele tinha feito. O ano anterior, levou o Tita, levou o Edmar, né? Aí, quer dizer, nós éramos 3 brasileiros nesse ano. E nós estávamos numa campanha para acontecer a mesma coisa. Aí o Tita teve cachumba. Né? Nas últimas 7 rodadas, ficou 2 meses fora. O Tita era o nosso artilheiro. Quer dizer, não foi por causa do Tita, mas nos faltou o Tita, né? Naquele momento para fazer. Né? Aí o time caiu, já estava para cair. Foi quando apareceu o Rodrigo, meu filho. Quando eu cheguei do treino, ele estava vendo um cassete que o Zico me deu com todos os gols dele. E eu nem sei, porque ele com 5 anos de idade ele conseguia botar aquilo ali e apertava. Ele já sabia o mecanismo. E ele via essa fita de cabo a rabo todo dia. Uma vez eu cheguei do treino e falei, pai, quando é que eu vou te ver jogar no Maracanã? Eu falei, opa, acendeu a luz vermelha aqui, né? Já estava com 35 anos. Se eu não for agora, ele não vai me ver. Aí eu falei pra minha mulher, acho melhor a gente, não, mas vamos ficar mais um pouco, não sei o quê. Eu falei, não, acho que a gente tem que ir. Aí 1 mês a gente resolveu ir embora. Aí apareceu a consulta do Flamengo, se eu queria voltar, tal. Eu falei, vamos. Aí encarei, vim pra jogar 1 ano, terminei jogando mais 4 anos e meio, né? Tem quase 40, né? Eu parei com 39, em 1993, exatamente. Ainda deu para ganhar a Copa do Brasil em 90, o Carioca em 91, né, e o Brasileiro de 92. Brasileiro de 92. Né? E vamos voltar um pouquinho para a Copa de 86, que a gente acabou falando da experiência na Itália. Como é que foi assim, aquela questão? Foi uma grande decepção para o futebol brasileiro em 82, para as pessoas... Mas todo mundo assim, podia ter ganho aquela Copa. Podia, então teve aquela coisa de 86, é tipo, a segunda chance, vamos lá de novo. Pela forma como aconteceu. Porque era o mesmo técnico, a mesma base do time, né? Então o Tele tinha voltado, né? E ele se apoiou um pouco no pessoal de 82, né? O Zico estava machucado, infelizmente, naquele período, né? Estava voltando naquela Copa. E a gente estava fazendo uma Copa não espetacular como 82, né? Mas concreta, objetiva, né? Até o jogo contra a França, né? Que a gente terminou perdendo os pênaltis, com o Zico perdendo um pênalti durante o jogo. O que dizer? A gente naturalmente fez de novo as mesmas coisas que a gente tinha, né, se planejado para fazer. Não é que a gente deixou de treinar, não é que a gente deixou de fazer as coisas. Era uma outra seleção, um outro tipo, com o mesmo objetivo. Né, aquilo ali. Aí as circunstâncias do jogo terminaram fazendo com que a gente não... Sim, o Zico é um grande batedor de pênaltis, perdeu aquele pênalti no meio do jogo, né? Mas eu acho que é o que eu digo sempre, você não pode dizer que aquilo dali foi o que determinou a eliminação nossa, não. Mas é uma outra série de outras coisas que aconteceram durante o jogo que poderiam ter, né? Ter decidido o jogo. A gente perdeu diversos gols, né, que normalmente não perderíamos. Se volta um pouco, o clichê, faz parte do jogo mesmo, é aquilo ali, entendeu? Não é que a gente perdeu para uma outra inferior, a gente perdeu para uma seleção também de categoria e de qualidade. É uma pena porque a gente sabia que era a última oportunidade para aquela geração, né? Que dificilmente alguém teria a oportunidade de poder jogar outra Copa. Sim, só na comissão técnica ou coisa assim. Mas aí já é uma outra satisfação, é outro prazer, né? É outra história, diferente. Claro. E como é que foi a história do futebol de praia? Você começou no futebol de praia e voltou ao futebol de... tipo assim, futebol de praia que você jogava quando era criança, não é mais o mesmo futebol de praia que você começou a jogar, beach soccer e tal, quando você largou não os é campos, pela... Como é que eu vou te dizer? Pela formação. Pela organização da pela coisa. formação do jogo, como regra, como tudo. Mas é sempre futebol de areia. Né? Então, quando aconteceu um convite... isso foi um ítalo-americano, Giancarlo Signorini,
que me ligou e falou, ó, nós estamos organizando um torneio em Miami, em 93. Estou organizando um torneio em Miami. Eu soube que você joga futebol de praia, que começou no futebol de praia. Eu estou levando os jogadores de São Paulo. Levou o irmão do Júlio César, zagueiro. Levou o João Paulo. Levou o Gerson Caçapa. Levou o Brigatti, que era goleiro. Estava querendo levar, porque eu sei que você joga futebol de praia. Falei, uma boa oportunidade para ir a Miami, fazer umas comprinhas, pegar um sol. Eu vou lá conhecer essa modalidade. Só que quando eu vi e ele explicou como era o jogo, me deu um estalo. Eu falei, caramba, isso aqui é a cara do Rio de Janeiro. E fomos disputamos o torneio contra a Argentina, contra os Estados Unidos e a Itália. Eu falei, isso aqui é uma coisa que dá. E conversei com ele, né, que ele queria trazer para cá tal. Ele já tinha estudado com um dos filhos da família Marinho, que ele tinha uma entrada na televisão. Aí nós começamos a montar um pouquinho a coisa, como é que a gente vai fazer e tal, não sei o que. Eu falei, ó, eu tenho amizade com gente que joga futebol, né, que sabe jogar na areia também, pra gente começar a dar um suporte nisso aí. Aí nós começamos com essa brincadeira que hoje tem a chancela da FIFA, com diversos campeonatos mundiais, e eu terminei ficando 8 anos. Mas pra mim aquilo ali era um prazer enorme, voltar a jogar descalço, né? Pra mim, e além disso, o jogo era legal, né? Mas mudou as regras, tipo, antes era com 11, né? Agora hoje são com 5. Mas o que isso aí te fascina? O jogo é espetacular, o jogo é plástico, entendeu? Dificilmente você tem contusão. O jogo é levado muito mais para o lado técnico, as regras foram criadas, né, para que o lado técnico seja exaltado sempre. Isso era uma coisa que mais fascinava o negócio. Além de eu estar em boa forma e poder me divertir aquilo ali também. Sim, que a areia fofa empata a condição técnica de todo mundo. Não tem aquela do cara ter 22 anos, então consegue dar um super pique e chegar na bola. Jogadores de diferentes idades emparelham na técnica, exatamente porque a areia... em algumas situações mundo, sim, né? mas isso fez com que a coisa tomasse uma proporção, porque a primeira seleção montada foi Paulo Sérgio, Edinho, eu, Zico e o Cláudio Adão, né? Quer dizer, então a partir, né, vamos dizer, da nossa imagem, a coisa começou a tomar uma proporção e uma dimensão muito grande, com audiências absurdas na televisão. Aí vieram Júlio Negão, Jorginho, Robertinho, Juninho, essa Benjamin, essa rapaziada que ainda tem gente ainda. Mas por que você disse que o jogo foi pensado para destacar essa parte técnica? Porque o americano, esse ítalo-americano, o Giancarlo, pensava o seguinte, dizia, não é possível que nos Estados Unidos esses caras não gostem de futebol. Então ele bolou o jogo para que se divertisse quem estava jogando, quem estava vendo e quem estava vendo em casa, que era para televisão. Mas o que especificamente no jogo você acha que propiciava isso? Mas essas regras, qualquer falta que você fazia, você batia a falta sem barreira. Entendeu? Então o jogo era... Para o jogo terminar 0x0, eu não conheço, na época que eu joguei, o jogo ter terminado 0x0. Entendeu? Lógico que com o andamento, as equipes inferiores... Então ser mais dinâmico, mais... Exatamente isso. Dinâmico, plástico, né, com a beleza... Porque a coisa não foi só pensada por ele para se divertir quem estava jogando. Tinha que todo mundo, a televisão era a ideia dele. 3 tempos de 12 minutos, com 3 minutos de descanso, que é para poder você ter aqueles 45 minutos que era tipo um pacote para a televisão. Né? Aí a coisa tomou. Hoje eu quando vejo, penso jamais, a gente pensou em 1993 que a coisa tivesse chegado aonde chegou. Mas você se envolveu assim, Júnior, na organização dos eventos ou você só jogava? Não, a minha ideia, na verdade, ele me perguntou e eu falei, tem uma empresa, que é a Coque Tavares, que já faz o voleibol, que tem todo esse know-how disso aí. Então eu ficava responsável muito mais da parte técnica, né, formação da seleção, e deixava essa parte, fazia meus contratos através de torneios e competições, né, como todo mundo começou na época a fazer. Então, e eu precisava me afastar um pouco, né, do que eu estava vivendo, sair um pouco mesmo do ambiente do futebol. Então eu encontrei, só ia para lugares muito legais, praias maravilhosas. Quer dizer, com a seleção que dificilmente perdia, o que eu queria mais? Ainda tinha uma remuneração legal.
É tudo que eu quero. Aí era para ficar 1, 2 anos, terminei ficando 8 anos. Ah, você tinha um contrato mesmo, você jogava pela seleção Todos tinham brasileira. contrato. Todos tinham Aí não era contrato. tipo assim uma convocação, você... Não, a convocação era feita em base à parte técnica, né? E cada um fazia seu contrato individual, né? E quem é que convocava? Eu fiquei responsável durante boa parte. Logicamente tinha quem eu conversava, o pessoal do treinador, porque eu fiquei como treinador e tinha um segundo treinador que foi trocando, né? Mas eu ficava mais no início mesmo, os 5 primeiros anos, fiquei responsável direto mesmo por isso, né? Por esse contato, porque precisava de alguém para tomar conta. E a gente tinha uma responsabilidade, que esses garotos que começaram a chegar, de dizer para eles que eles tinham deixado de ser anônimos. Tinham que se comportar como profissional. Né? Que tinham que começar a pensar a coisa como um profissional mesmo do futebol de areia. Aí a coisa deslanchou, né, em função dos resultados, das audiências, dos convites. Hoje a coisa realmente anda com as próprias pernas há muito tempo, até chegar a chancela da FIFA, né, que aí deu... Claro, e até por essa questão de fisicamente ele permitir que jogadores mais velhos joguem em condição praticamente de igualdade com jogadores mais novos, é a oportunidade que se tem para quem é da plateia, da assistência, ver grandes nomes do futebol mundial jogando. Nós tivemos uma final no Rio que tinha, além do nosso time, tinha Altobelli, Gentili, gente que tinha sido, né, campeã do mundo com a Itália em 1982, né? Mas a ideia não era você trazer o cara gordo, o cara, entendeu? A coisa se restringiu a pelo menos uma condição física razoável, porque senão a qualidade do jogo caía muito e não era essa a ideia. Uhum. Tem um outro derivativo atual desse modelo, que é o showball, né? Que é o showball já tinha acontecido, né? Já há um tempo atrás que ele voltou. Também, e joga um pouco com essa faixa etária, né? O showball também foi um pouco por esse lado, resgatando um pouco os ex-jogadores, né? Para que eles pudessem também... É muito plástico também, muito televisado. É um outro né? Porque a ideia é, se você não tiver, quer dizer, um estilo de jogo que precisa compreender o espaço, o horário, aquilo tudo ali, que aí que faça com que, né, você não veja 5 minutos e vá embora. Não é esse o objetivo. E trazendo esses caras, eu acho que eles atingiram o objetivo. Talvez com uma proporção muito menor do que foi o beach soccer no início, né? Até porque o beach soccer passava na televisão aberta, completamente diferente do showball que passa na televisão fechada. É verdade, eu me lembro. Eu lembro do showball quando chegou em Porto Alegre. Jogavam no Gigantino, né? Pra fazer, e tabelava na parede, assim, que é uma coisa que não tem lateral, né? Esse comecinho, retorno do Flamengo, 90, 92, como é que foi? O retorno esse retorno aconteceu em função do pedido do meu filho, né? Do Rodrigo, né? Mas encerrar a carreira no Flamengo, como é que foi? Encerrar a carreira? Primeiro, encerrar a carreira é um negócio bastante complicado na cabeça da gente, né? Mas como eu já vim com minha cabeça mais ou menos preparada, de jogar um ano para depois, né? Então eu já vim alimentando isso, quer dizer, por isso que o pessoal dizia que eu estava tipo Silvio Calda, né, se despedindo a cada ano, né? Porque eu tinha que medir e avaliar aquilo que eu poderia dar. Eu não queria jogar por jogar, não queria jogar pelo salário, eu queria jogar para me divertir, para ter prazer. E talvez tenha sido a melhor fase da minha vida profissionalmente, tenha sido essa. Porque eu não tinha preocupação, eu não tinha outras preocupações, minha preocupação era jogar. Né? E me divertir. Você já estava estabilizado financeiramente. Já estava com a cabeça já voltada para outras coisas já, no pós, entendeu? Mas as coisas foram acontecendo, eu vinha respondendo fisicamente, que é a grande preocupação. Então isso aí foi acumulando, eu falei, vou jogar um ano, nada. Quando daqui a pouco eu me vi, já estava em 90, 91, já estava em 92 e 93. E conquistando, né? Quer dizer, tive a oportunidade de trabalhar com a geração do Flamengo, a primeira que ganhou a Copa São Paulo de Júnior, que depois todos eles viraram estrelas. Djalminha, Marcelinho, Júlio Baiano, Rogério, né? E eles me viam assim porque eu era o último remanescente do time de 78, 83, da geração chamada de ouro.
Então eu tinha que alguma coisa passar para essa rapaziada. Eu contava história triste pra caramba para eles, né? Contava histórias que serviram, na verdade, né, para eles durante a vida. Eles estavam começando a vida profissional e eu já estava descendo a ladeira, né? Eu já tinha passado por tudo aquilo que eles iam passar. Então deu uma simbiose legal, deu uma encaixada legal nos pensamentos. Eles eram os caras que você de vez em quando tinha que dar uma puxada de orelha, mas com objetivos, né? Então a gente viveu o Campeonato Brasileiro de 92, que para mim, né, pessoalmente, tem um significado muito grande e importante na minha vida, né? Primeiro pelo fato de estar com 38 anos, né, comandando uma garotada, quando ninguém aposta na tua ficha e você vai lá e ganha. Então, quer dizer, para mim tem um significado muito grande de 92, não somente do lado da questão do campo, né, do que aconteceu no campo, mas principalmente de ter levado para esses caras, né, a ideia do que era o profissionalismo, que eles estavam na fase de transição, né, sair dos juniores para o profissional. Aqui tem que ser assim, se vocês não fizerem assim, vocês não vão conseguir. Entendeu? Isso daí eu acho que foi um lado do irmão mais velho orientando um pouco essa rapaziada. E você acha que ainda existe esse tipo de relação hoje nos clubes de futebol entre os Existe, eu acho que o pessoal que viveu um outro período, né? Tipo o Marcos do Palmeiras, tipo o Rogério Ceni, né? Esse pessoal que voltou de fora hoje, como o Marcos Assunção, como o Juninho no Vasco, né? Porque esses caras hoje estão também vivendo um pouco daquilo que eu vivi com a garotada. Uhum. E eu acho que é uma obrigação de quem está ali de passar tudo aquilo que armazenou durante a carreira, porque isso talvez fique muito mais do que qualquer partida, qualquer gol, qualquer conquista que tenha feito, que é para o cara na formação dele. E essa coisa de você virar agora comentarista de futebol, como é que rolou isso? Eu já na Itália trabalhei algumas vezes, né? Eu tinha um programa lá na Itália que se chamava Brasiléu, né? Do Léo de Leovegildo, era Brasiléu, que a gente fazia um resumo da rodada toda. Tinha um âncora que trabalhava comigo, então a facilidade com câmera, com microfone, essas coisas. Não, aí já estava em Pescara. Estava em Pescara. Então a facilidade, entendeu? Aí quando eu vim aqui começou, eu trabalhei na Tele Monte Carlo lá, fazendo alguns jogos da Copa UEFA, né, na própria RAI, comentando alguns jogos, né, da seleção brasileira em amistosos. Quer dizer, eu sempre gostei de esmiuçar um pouco parte tática, esse lado. Aí quando eu vim aqui, foram aparecendo as oportunidades, aí eu fui me desligando um pouco do ambiente de treinador, dessas coisas. Você vai também vendo que aquilo ali tem um desgaste, tem um estresse. E não era o que eu queria. Eu queria uma coisa mais light, mais tranquila, que eu pudesse conviver mais com minha família, acompanhar um pouco o crescimento dos filhos. Aí, quer dizer, eu já desde 95, né, que eu comecei a fazer transmissões. Em 95 eu já comentei a final do Brasileiro do Santos e Botafogo, né, da segunda partida lá. Aí você vai aprendendo, você vai começando a gostar, você vai tendo prazer, né? Eu digo hoje que eu vou trabalhar com prazer. Vou comentar, independente de qual seja o jogo, vou comentar com prazer. Daí te obriga a você ver coisa que eu fiz na minha vida toda, que é ver jogo de futebol, né? Então é uma coisa hoje que pra mim, eu escrevo, né? Profissão, comentarista de futebol, né? Que é uma coisa que me completa mesmo. Você escreve para jornal também? Ou só falando? Não, escrevi algum período. Fiz umas colunas, mas é uma coisa. O jornal ele te dá, eu acho que menos do que te dá a televisão, que é o direto, entendeu? Que é uma exposição direta. No jornal, de repente, as pessoas podem até interpretar de um jeito, mas dali você falando, eu acho que fica mais sei lá, mais direto a coisa com o torcedor. E eu tenho conseguido, que é uma coisa bastante, outro dia até engraçada, que foi um elogio que eu recebi de uma senhora no aeroporto. Ela falou para mim: você tem que torcer mais pro Flamengo, né? Eu falei: opa, tô sendo isento, né? Porque se uma torcedora, por uma torcedora, ela tem toda a razão, né? Porque o que acontece? Eu não tô ali para torcer, ele não né? Eu tenho que estar ali para ser um profissional que comenta futebol, independente da camisa.
Logicamente, trabalhando no Rio, eu espero que os times do Rio tenham sempre sucesso, porque valorizam o nosso trabalho. Então, fazendo a Libertadores com o time de São Paulo, torço mais para os times de São Paulo. Quer dizer, é uma coisa normal. Mas torcer especificamente por um time, eu não estou ali para isso. Primeiro que seria uma falta de respeito com os torcedores dos outros times. Logicamente, os jogos do Flamengo, como eu conheço o ambiente, tenho talvez mais subsídios até para comentar do que os outros clubes, né, que eu não vivi. Né? Mas a coisa ali tem que ser um pouco mais, sei lá, equilibrada. Né? E quando ela disse isso, eu falei, pô, a senhora não sabe o elogio que a senhora está me fazendo. Né? Porque poderia soar até como, né, soar como uma crítica. Eu falei, não, a senhora não sabe o elogio que a senhora está me fazendo. É sinal que eu estou me comportando legal. Né? E vejo com os torcedores dos outros clubes também. Isso é uma coisa que é difícil você chegar. Né? E eu aos pouquinhos estou conseguindo chegar. Quando eu chegar, unanimidade não, porque a unanimidade, como dizia, é burra. Mas chegar perto, né, daquilo que eu acho que todo torcedor, quando senta para ver a televisão, ele espera. A Copa de 2014 também, quais as suas expectativas para essa geração? Se você enxerga algum jogador que tem um estilo mais próximo? Eu continuo otimista em relação à Copa de 2014, sobretudo pelo material humano. Né? Eu acho que não dá para você desprezar Daniel, Thiago Silva, Dedé, Marcelo, Lucas, Neymar, Leandro Damião. Eu acho que é uma geração, Oscar, é uma geração realmente de qualidade muito grande. O que falta é o treinador ter a capacidade de reunir todos esses caras e fazer com que eles possam ter o rendimento. Eu continuo otimista porque a dificuldade é quando você não tem material humano. Quando você tem material humano, mais cedo ou mais tarde, você vai dar uma paradinha nas arestas. Eu acho que dá para você chegar. Nós vivemos durante mais de 20 anos, né? Você teve Careca, você teve Romário, você teve Ronaldo, você teve Bebeto, gente que decidiu durante muito tempo, né? E nós não temos mais esse jogador. Né? E esse é um peso que está acontecendo na seleção brasileira, que é o fato de você não ter um jogador desse naipe. Né? O Neymar pode ser? Pode ser, mas ainda não é. Então a gente espera e deposita também nele, né, essa possibilidade de ele virar um jogador mais ou menos do nível desses que eu falei. Uhum. Mas você acha que o Mano Menezes, porque no Brasil tem essa coisa assim, a seleção não está ganhando, troca o técnico. E aí vai por terra todo um trabalho de anos que, por exemplo, o Mano Menezes vem fazendo de renovar a seleção, de pegar jogadores jovens, de procurar. E aí perdeu a Olimpíada, todos assim, tem que tirar o Mano Menezes. Um ano da Copa das Confederações, vão trocar o técnico, começar tudo de novo. Como é que você vê esse processo? Eu assim? acho que é difícil hoje acontecer uma mudança, mas não é impossível. Porque a gente não sabe, até porque não tem por parte dos dirigentes da CBF, que quem comanda, né, uma opinião externa. Pode ter internamente, mas a gente não sabe o que pensa o presidente da CBF em relação ao treinador. Ele disse, o treinador depende de resultados. Ponto. Tá. E aí, nenhuma novidade. os resultados não estão acontecendo, mas ele permanece. Faltam 7 meses, 8 meses, né, para a gente ter uma prévia da Copa do Mundo, do Mundial, que é a Copa das Confederações. E até hoje a gente não tem. A gente tem até nomes, mas a gente não tem um time. Né? A gente precisa de um time. Nós temos nomes, não temos um time. As experiências foram feitas e, infelizmente, a gente não tem hoje, que já deveria. Eu falo em relação à Espanha, à Alemanha, as outras seleções, né, que já têm uma estrutura formada. Sim, um padrão de jogo. É mais né? fácil a gente até hoje falar da seleção espanhola, da seleção alemã, né, como formação, como time, do que Mas do que o fato do Brasil não estar disputando as as eliminatórias, eliminatórias pode ter um peso. tem um peso. Pode ter um peso. Eu Porque acho que você dificilmente vai jogar contra seleções que você vai ter uma avaliação real. Né? Quer dizer, amistosos. Sim, 8-0 na China não quer dizer nada. Mas eu acho que tem uma... Mas eu acho que não é por aí, porque nós jogamos antes de ir para a Copa do Mundo contra a Irlanda e nós fizemos um placar mais ou menos desse. Né? E o torcedor, né, ele saiu
muito, mas muito satisfeito, não pelo placar, pelo que ele viu. O problema todo é esse, não é você ganhar de 8, você pode ganhar de 1-0, mas você fazer com que o torcedor ele saia satisfeito com o que ele viu e perspectivas, né, muito maiores e melhores do que ele viu. Acho que esse é que é o... Mas você não acha que a gente estava falando da questão de concentração, etc. Quer dizer que os treinadores de seleção brasileira hoje eles dispõem muito pouco tempo com os... com o grupo, com né? o grupo. Mas isso é uma coisa que já vem acontecendo há bastante tempo. Então eles teriam que arrumar uma forma e uma fórmula. Eles são muito caros agora os jogadores, custam muito. Não tem um problema das datas FIFA, né? Uhum. Então, quer dizer, o cara pega na segunda para jogar na quarta, quinta-feira vai embora. É uma dificuldade, mas eu acho que é para todo mundo, né? E os calendários estão muito lotados. Tem muito campeonato rolando ao mesmo tempo. Então Sobretudo com a gente aqui, né? Quantos jogos jogava por ano antigamente? 45, 50, no máximo. Quando você estava jogando uma Copa. Aqui no Brasil você joga 70, 75 jogos. Pois é. Então os jogadores sempre lesionados, desgasta muito antes, Muito né? mais tudo isso. Mas eu continuo otimista. Acho que com o material, mas não dá para você querer fazer uma limonada se você não tiver limão. Nós temos esses limões todos aí. São limões de qualidade. Basta que a pessoa que vá saiba manusear, saiba fazer com que essa limonada não fique muito amarga, mas também não fique com muito açúcar. Isso é uma responsabilidade do nosso Mano Menezes. Certo? Beleza? Então, Também? Flamengo. Pois, eu quero saber, e o Flamengo atual? Eu tô aqui desesperado pelo Flamengo, aqui louco pra torcer pelo Flamengo. O Flamengo atual é o reflexo da administração, né, que está acontecendo. Eu acho que tudo é reflexo. Se você for enumerar todas as coisas que aconteceram negativas, que estão estampadas aí nos jornais, nas televisões, é reflexo. Futebol hoje, se você não tiver o mínimo de planejamento, é difícil você chegar. E olha que o Flamengo, nos últimos anos, teve a maior arrecadação em termos de televisão e patrocinador. E não conseguiu atingir o nível aceitável para os torcedores e aqueles que acompanham. Porque o Flamengo estava indo bem até que saiu o Ronaldinho Gaúcho. Na verdade, começou a dar uma crise. Eles começaram com um projeto, né, que foi com a chegada do Vanderlei, e no meio do processo acabaram o projeto porque faltou, na verdade, quem comanda, cobrança, exigências, né, para fazer com que as coisas acontecessem. A ideia do projeto era boa, poderia ter acontecido. Só que se deixaram levar, ou se deixaram, principalmente, pensar que pequenas coisas poderiam fazer com que o clube fosse avante. Não é assim, no futebol, pelo dinamismo, né? Quer dizer, na segunda você é vilão, na quarta você é herói. E você tem que se preparar para saber o que pode acontecer, atravessar as crises. O Corinthians é uma demonstração disso. O treinador perdeu uma Copa Libertadores de uma forma realmente difícil de você engolir. Mantiveram o treinador, né? Deram uma melhorada no planejamento. O que aconteceu? O Corinthians foi campeão paulista, foi campeão brasileiro, foi campeão da Libertadores e provavelmente vai ser campeão do mundo, né? Com marketing, dando banho em todo mundo, vendendo até o que não consegue vender, entendeu? Com uma arena montada, né? Então a pipa, né, como a gente diz do Corinthians, ela vai de uma forma, né, que vai ser difícil de você arrumar alguém com o potencial que tem de tudo, né? E sabendo usar isso nos momentos, apesar de vender jogadores, né? Como fez há algum tempo atrás, para poder se estruturar. Isso é que os clubes, na verdade, têm, né? Esse fato de ter o seu próprio estádio é um pulo do gato, como o próprio Grêmio está fazendo, como o Palmeiras está fazendo. Você ter o próprio estádio, eu acho que é um pontapé inicial para você realmente conseguir atingir, não somente dentro do campo, né? Você estrutura um pouco fora para que isso tenha um reflexo dentro. Uma última questão aqui, quais jogadores que você se espelhava quando você começou a jogar futebol e que definiram a sua forma de jogar, mais ou menos? Eu tive talvez exemplos, né? Eu gostava muito de um jogador que começou a jogar na Portuguesa de São Paulo, né? Que a gente via um pouco aqueles jogos, que era o Samarone, que depois veio jogar no Fluminense e depois veio jogar no Flamengo. Por que eu gostava? Porque ele pensava pouco nele, ele pensava mais no
no lado coletivo, na equipe, né? Ele era um cara altruísta por natureza. Se ele pudesse dar a bola pro outro fazer o gol, ele dava, né? Não tinha aquele negócio de ser fominha. E eu via isso, para mim isso era uma coisa muito legal, que eu via que ele interagia com todos aqueles ali, com e sem a bola. Entendeu? Ele comandava um pouco, sem ser capitão, sem ser nada. Isso me chamava muita atenção. Né? O outro que eu falei foi o Marinho, né? Quando eu fui jogar da lateral esquerda, o Marinho foi um pouco o meu exemplo. Eu digo, pô, se eu conseguir jogar 50% do que esse cara joga, mas eu acho que eu vou me dar bem. Como que era seu relacionamento com o Zico, assim? Como que era jogar com o Zico? O meu relacionamento com o Galo, ele foi e é o melhor possível, quer dizer, ele extrapolou qualquer lado de vestiário, né? Nós durante muitos anos dormimos no mesmo quarto, no Flamengo, na seleção, quer dizer, as mulheres são amigas, os filhos são amigos, quer dizer, a gente mantém uma relação de amizade grande mesmo, né? Quer dizer, de frequentar, principalmente quando a gente era mais novo, tinha uma relação mais de família mesmo, né? Com Dona Matilde, com a mãe dele, durante muito tempo os irmãos, como são com meus irmãos com ele. Quer dizer, digo até que ele faz um pouco parte da minha família, porque a gente viveu um pouco tudo junto, né? Tudo quanto foi conquista, estávamos juntos na hora também das dificuldades, né? Das tristezas, dividimos muito isso. E isso, na verdade, são esses momentos que fortalecem, né? Que você ajuda um. Quer dizer, quando eu tenho uma dúvida, eu digo, pô, Galo, está acontecendo isso, o que é que você acha? Entendeu? Porque eu tenho plena confiança que ele vai dar uma palavra, um conselho ou alguma coisa, né? De orientação, da mesma forma como ele. Pô, tô precisando de alguém aqui na seleção japonesa para me ajudar. Eu falei, tô aqui, vou para aí de observador. Não, você não, esquece, vou para aí. E fui trabalhar como observador com ele. Eu acho que isso é que faz com que a amizade permaneça firme e forte até hoje e sempre. Técnico você nunca foi? Fui 3 vezes, mas muito mais por convite dos amigos do que... Foi 94 com o Flamengo e 97. E o Corinthians em 2003, que me mostraram um projeto, que na verdade não era um projeto, né? E eu falei, opa, isso aqui não é aquilo que eu quero. Aí saí em função exatamente de ser uma coisa. Ah, maluco, não sei o quê. Tá bom. Não caiu quase para a segunda divisão, né? Em 2004, porque o Grafite do São Paulo fez um gol. Ele permaneceu na primeira divisão do Paulista. Aí eu passei a ser visionário. Não é? Porque no futebol não tem muito que você adivinhar. Uhum. Ou você tem ou você não tem aquilo para você trabalhar. Quando você não tem, você não vai a lugar nenhum. Inventar, né? Mas experiência é que você sempre tira alguma coisa de legal. Uhum. Mas não tenho nenhuma pretensão de voltar no... Quero distância um pouquinho desses holofotes, desse estresse, dessas coisas. Ainda mais hoje, essa relação entre jogador, treinador, empresário e dirigente, nossa senhora, é complicado. Né? Talvez pudesse voltar como dirigente pela experiência que eu tive no Flamengo há 8 anos atrás, em 2004, quando o Márcio Braga tentou profissionalizar o departamento de futebol. E me parece que naquele período ele não foi bem entendido, porque todos os candidatos à presidência do Flamengo hoje falam em profissionalização do futebol, coisa que já deveria ter acontecido há 8 anos atrás. E quem deu um passo na frente disso, naturalmente está hoje bem colocado no ranking, que é o caso do Corinthians, que é o caso do Internacional, né? Equipes que optaram pela profissionalização do departamento, com os dirigentes voluntários atrás fazendo as cobranças. Eu acho que esse é a saída para você conseguir modernizar o futebol brasileiro.